Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos períodos mais turbulentos e transformadores da história europeia, as revoluções inglesas. Exato. Em menos de um século, a Inglaterra foi virada de cabeça para baixo. Passou de uma monarquia que dizia o rei é a lei, para um sistema onde, a lei está acima do rei. É uma mudança que ecoa até hoje, né? Em democracias do mundo todo. Com certeza. E para nos guiar por este labirinto de reis, parlamentos, guerras e ideias, nós temos um material de primeira. Os apontamentos e as notas de aula do professor doutor Hernan Sáez. Exatamente. E a nossa missão aqui é usar estes documentos para desvendar as forças que moveram essa engrenagem. Não vamos só contar o que aconteceu, mas por que aconteceu. Vamos entender a economia, a religião... E a política, né? Que levaram ao nascimento de um novo tipo de Estado. Isso. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Os apontamentos do professor Sáez deixam bem claro que, para entender a queda do absolutismo, primeiro, a gente precisa entender como ele foi construído. Exato. E os arquitetos foram os da dinastia Tudor. Como é que eles, a partir de Henrique VII, conseguiram pegar um reino dividido por guerras e transformá-lo numa monarquia tão centralizada? Tão poderosa. Olha, o que é fascinante nos materiais do professor é como ele descreve isso como um ato de equilíbrio muito delicado. Henrique VII, o primeiro Tudor, ele sobe ao trono depois da Guerra das Rosas. Um conflito brutal entre famílias nobres. Brutal. O país estava exausto. A primeira coisa que ele faz é proibir os exércitos privados dos nobres. Basicamente ele diz, olha, a partir de agora, o único que tem um exército sou eu. Só isso já muda o jogo completamente. Drasticamente. Muda o equilíbrio de poder. Certo, ele quebra o poder militar da nobreza. Mas e o poder econômico? E a legitimidade? Aí entram os seus sucessores. Henrique VIII, com a reforma protestante, ele não só cria uma igreja nacional sob o controle dele, como também confisca as terras e as riquezas dos mosteiros católicos. Uma fortuna imensa. E o que ele faz com essa terra toda? Ele vende uma parte para uma nobreza rural e para a burguesia, que estava em ascensão. Ah, então ele cria uma nova classe de proprietários que devem tudo a ele. Exatamente. Devem a sua fortuna, o seu status, diretamente ao rei. É uma jogada de gênio, sabe? Ele cria uma base de apoio leal e, de quebra, enche os cofres da coroa. E depois vem Elizabeth I, que, segundo os apontamentos, transforma a figura do monarca num verdadeiro mito. A rainha virgem. Isso. A rainha virgem casada com a Inglaterra. Ela consegue manter um equilíbrio muito precário entre as facções religiosas e um parlamento que já estava cada vez mais exigente. Então, o que a gente tem é uma aliança de conveniência. O rei oferece paz e ordem. E a burguesia, em troca, apoia o poder centralizado porque, no fim das contas, isso é bom para os negócios. Exato. Mas o professor Sykes sublinha que é uma aliança frágil. Ela é construída sobre interesses que, a longo prazo, eram contraditórios. Como assim? A burguesia precisava do rei para unificar o mercado, padronizar moedas e pesos, proteger as rotas comerciais. O básico para o comércio fluir. Isso. Mas, à medida que essa mesma burguesia enriquecia, ela começava a querer algo mais do que só lucro. Ela queria poder político. E essa tensão é o motor de toda a história que se segue. É o estopim de tudo. E essa mudança econômica tem uma manifestação muito física na paisagem inglesa. Um conceito que o professor Hernan realmente martela nos seus apontamentos e que é a chave para tudo é o dos cercamentos ou enclosures. Ah, sim. Os enclosures. Pode explicar melhor o que era isso e por que foi tão impactante? Claro. Durante séculos, a terra na Inglaterra funcionava num sistema comunal, sabe? Havia terras abertas que os camponeses usavam para plantar, para criar os seus animais. Um bem de uso comum. Exato. Os cercamentos foram um processo de pegar nessas terras comunais, cercá-las com muros ou sebes e transformá-las em propriedade privada. E por que fizeram isso? A resposta é uma palavra: ovelhas. A indústria têxtil estava explodindo na época e a lã valia ouro. Era muito mais lucrativo criar ovelhas do que ter camponeses cultivando comida para sua subsistência. Os apontamentos descrevem isso como a mercantilização da terra. A terra deixa de ser um lugar para se viver e passa a ser um ativo a ser explorado, um negócio. Exatamente.
E as consequências sociais disso são brutais. Milhares de famílias de camponeses são expulsas da terra. Onde os seus antepassados viveram por gerações. Gerações, eles perdem o seu meio de subsistência. O que resta? Ir para cidades em busca de qualquer trabalho. É a criação de uma massa de trabalhadores urbanos, né? É o início do proletariado. E enquanto a burguesia e a nobreza rural enriquecem com a lã, o campo se enche de tensões sociais que vão ferver debaixo da superfície. Então tínhamos esse equilíbrio instável que a Elizabeth I conseguiu manter com maestria. Mas o que acontece quando essa figura unificadora, esse mito, desaparece do tabuleiro? Aí o sistema entra em colapso. Quase imediatamente, né? Os materiais do professor Sais mostram isso, com a chegada do primo escocês dela. Precisamente. Elizabeth I morre em 1603 sem deixar herdeiros. O trono passa para Jaime I, o rei da Escócia. Ele une as coroas e inicia a dinastia Stuart. E aqui o problema é de filosofia de poder, né? Totalmente. Os Tudor eram absolutistas na prática, mas eram politicamente inteligentes. Os Stuart não. Jaime I chega na Inglaterra com uma teoria debaixo do braço: o direito divino dos reis. Aquela ideia de que o rei é o escolhido de Deus na terra. Isso. E, portanto, só tem que prestar contas a Deus, não a um parlamento de meros mortais. E o parlamento inglês, que já se via como guardião das antigas liberdades inglesas. E, o que é crucial, como único com poder para aprovar novos impostos. Imagina, não aceitou bem essa ideia de jeito nenhum. É a colisão de dois mundos. Exato. O parlamento, representando a burguesia e a nobreza rural enriquecida pelos cercamentos, via-se como um parceiro no governo. Os Stuart viam o parlamento como um incômodo a ser ignorado. E a tensão escala com o filho de Jaime, Carlos I, que era ainda mais inflexível. Ele tentou governar durante 11 anos sem convocar o parlamento, o que o deixou numa situação financeira desesperadora. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Há um ponto de viragem que os apontamentos destacam e que parece quase trivial, mas que incendeia tudo. O Ship Money. O Ship Money. A gota d'água. O que era exatamente e por que foi tão explosivo? O Ship Money era um imposto medieval, uma taxa cobrada só em cidades costeiras em tempos de guerra. Para financiar a marinha faz sentido. Tinha uma lógica clara e limitada. O problema é que Carlos I, sem dinheiro e sem querer pedir ao parlamento, teve uma ideia. E se ele cobrasse o Ship Money do país inteiro, incluindo as cidades do interior? E em tempos de paz. A reação deve ter sido imediata. Para quem morava no interior, a lógica era simples. Peraí, eu pago imposto para a marinha. Que marinha? Eu planto batata a 200 quilômetros da praia. Foi exatamente essa a percepção. Perdeu a justificativa original e virou um símbolo da tirania real. Um abuso de poder claro. O rei legislando sobre impostos sozinho. O que para o parlamento era inaceitável. Mas o professor Sais mostra que o barril de pólvora tinha outro componente igualmente explosivo: a religião. Claro. Os Stuart eram vistos com enorme desconfiança pelos protestantes ingleses. Eram suspeitos de simpatia pelo catolicismo. A esposa de Carlos I era católica. E ele tentou impor uma liturgia mais próxima da católica à Igreja da Escócia, que era presbiteriana. O que deu início a uma rebelião lá. A luta deixou de ser só sobre dinheiro e poder, tornou-se uma luta pela alma da nação. E essa luta se transforma numa guerra aberta, a Revolução Puritana, ou Guerra Civil Inglesa, que começa em 1642. Isso. E os apontamentos do professor Sais são ótimos em delinear os dois lados. De um lado, os cavaleiros, apoiando o rei Carlos I, a alta nobreza, anglicanos mais conservadores e católicos. E do outro, os cabeças redondas, apoiando o parlamento, a burguesia, a nobreza rural e principalmente os puritanos, que eram os protestantes mais radicais. E o apelido curioso vem do fato deles usarem o cabelo curto, né? Em contraste com as longas perucas encaracoladas da aristocracia. Exato, e é do lado do parlamento que emerge a figura que vai dominar esta era: Oliver Cromwell. Um membro da nobreza rural, um puritano fervoroso e um gênio militar. E a sua grande criação, o New Model Army, o exército de novo tipo, foi o que decidiu a guerra. E o que é radical aqui não é só a tática militar,
é a filosofia por trás. A meritocracia, certo. As promoções eram baseadas na competência, não no título de nobreza. Exatamente. Cromwell basicamente disse: não me importa se você é filho de um duque ou de um fazendeiro. Se você sabe lutar e liderar, você sobe. Isso é um ataque direto a toda a estrutura social da época. Com certeza. O campo de batalha, segundo a visão puritana, se tornou o grande nivelador, onde o favor de Deus era demonstrado pela vitória, não pelo sangue azul. O exército dele não lutava só por um salário, eles lutavam por Deus. Com uma convicção ideológica que o exército do rei simplesmente não tinha. Nenhuma. E o resultado dessa convicção foi algo que chocou todas as cortes da Europa. O rei Carlos I não foi apenas derrotado, ele foi capturado, submetido a um julgamento público por traição e, em janeiro de 1649, executado. Decapitado, em frente ao seu próprio palácio. Há essa imagem nos apontamentos do professor Sagès que é absolutamente arrepiante. Após a execução, pessoas comuns avançam para molhar lenços no sangue do rei. Pense no que isso significa. Não é só sadismo, é um ato carregado de simbolismo. Para alguns, era o fim de um tirano, e o sangue era a prova da vitória. Para outros, era o martírio de uma figura sagrada, e o sangue era uma relíquia. É a guerra civil inteira contida naquele único gesto. Exatamente. A execução de um rei pelo seu próprio povo era algo impensável. Destruiu a aura mística do direito divino para sempre. Com o rei morto, a monarquia é abolida e a Inglaterra se torna pela primeira e única vez uma república, a Commonwealth. E Cromwell, como líder do exército vitorioso, torna-se a figura central, assumindo o título de Lorde Protetor. E uma das suas políticas mais impactantes, que os materiais do professor destacam como fundamental para o futuro do país, foram os Atos de Navegação de 1651. Ah, os Atos de Navegação. Um golpe de mestre do mercantilismo. A lei era simples. Qualquer mercadoria que entrasse na Inglaterra tinha que ser transportada ou em navios ingleses... ou em navios do país de origem da mercadoria. Isso. O alvo era óbvio. A Holanda. A grande potência naval e comercial da época que ganhava fortunas com o frete marítimo. Foi uma declaração de guerra econômica, então. Totalmente. Levou a conflitos militares com os holandeses e, a longo prazo, quebrou o monopólio deles, lançando as bases para a Inglaterra se tornar a rainha dos mares. Mas a República de Cromwell, apesar do sucesso econômico, era, na essência, uma ditadura militar puritana, né? Muito austera. Teatros foram fechados, feriados como o Natal foram banidos. Não era exatamente popular. E como muitas vezes acontece, o sistema dependia inteiramente do seu líder. Exatamente. Cromwell morre em 1658 e o seu filho Ricardo tenta sucedê-lo. Os apontamentos são claros. Ele não tinha nem autoridade, nem o carisma, nem o apoio do exército que o pai tinha. O regime desmorona. Rapidamente. E o país, cansado de anos de guerra e de austeridade puritana, anseia por estabilidade. O parlamento, vendo o vácuo de poder, toma uma decisão surpreendente. Decide restaurar a monarquia. Exato. E em 1660, eles convidam Carlos II, o filho do rei, que eles próprios tinham decapitado, para voltar do exílio e assumir o trono. A monarquia está de volta, mas a questão fundamental sobre o poder do rei versus o poder do parlamento, isso tinha sido resolvido. De forma alguma. A restauração foi mais uma trégua do que uma solução. As mesmas tensões voltaram à superfície. E o sucessor de Carlos II, o irmão dele, Jaime II. Era o pesadelo da elite inglesa. Ele era abertamente católico. E para piorar, ele tem um filho, um herdeiro católico. A perspectiva de uma dinastia católica permanente governando uma Inglaterra protestante. Intolerável. Uniu quase todas as facções políticas contra ele. E aqui chegamos ao clímax desta saga. Um evento que os historiadores chamam de Revolução Gloriosa, em 1688. Gloriosa porque aconteceu quase sem derramamento de sangue. Foi, na prática, um golpe de Estado da elite, muito bem orquestrado. Como é que eles se livraram de um rei sem começar outra guerra civil? Em vez de pegarem armas, um grupo de nobres e políticos influentes do parlamento fez algo ainda mais audacioso. Eles escreveram uma carta secreta a um príncipe estrangeiro,
Guilherme de Orange, governante da Holanda. Exato. Guilherme era protestante e casado com Maria, a filha mais velha e protestante do próprio rei Jaime II. O convite era claro. Invada a Inglaterra, nós te apoiamos, e o trono será seu e de sua esposa. Uma jogada de um risco tremendo. E Jaime II, o que ele fez? Quando Guilherme desembarcou com seu exército, o apoio a Jaime II simplesmente derreteu. O próprio exército dele desertou. Isolado e sem aliados, ele fugiu para a França. O trono ficou vago. Vago. Isso levanta uma questão importante que os materiais do professor Sais exploram. O que legitima o poder? Não foi uma conquista, foi um acordo. E aqui está o ponto crucial, né? O ponto crucial. Para serem coroados, Guilherme e Maria tiveram que aceitar um contrato. Um documento chamado Declaração de Direitos, o Bill of Rights, de 1689. E este documento é a materialização das ideias que estavam fervendo na sociedade. O professor Sais destaca as ideias de filósofos como John Locke. Exatamente, que argumentavam que o governo existe por consentimento dos governados para proteger os direitos naturais de vida, liberdade e propriedade. O Bill of Rights é o contrato social sendo assinado em tempo real. Então, na prática, o que o Bill of Rights estabelecia? Ele limitava permanentemente os poderes do monarca. O rei ou a rainha não podiam mais criar leis, suspender leis, criar impostos ou manter um exército sem a aprovação explícita do parlamento. E garantir eleições livres e liberdade de expressão dentro do parlamento. Também direitos individuais básicos. Nascia ali a monarquia constitucional parlamentarista. O monarca reina, mas não governa. O poder, de fato, passa para as mãos do parlamento. Resumindo a jornada, então, saímos de um absolutismo Tudor, construído com cuidado, passamos pelo choque da guerra civil, da execução de um rei, tivemos uma breve experiência republicana E austera. com Cromwell, e terminamos com uma revolução que, sem grandes batalhas, estabeleceu um novo modelo de governo, onde o poder é limitado pela lei e compartilhado. E se conectarmos isso ao quadro geral, como os apontamentos do professor Sais concluem, as revoluções inglesas são um ponto de viragem para todo o mundo ocidental. Certo. Elas puseram em prática, pela primeira vez numa grande nação, a ideia de que o governo é limitado e responsável perante o povo, não perante Deus. E essa noção serviu de inspiração direta para os pensadores do Iluminismo, para a Revolução Americana um século depois e também para a Revolução Francesa. Com certeza. E isso nos deixa com uma última reflexão que emerge de todo este material que analisamos. As revoluções inglesas foram impulsionadas por uma aliança poderosa, quase uma tempestade perfeita, entre os interesses econômicos de uma burguesia em ascensão e a forte convicção religiosa do puritanismo. Uma aliança entre dinheiro e fé. Exato. Fica a questão: com que frequência, ao longo da história, vemos mudanças políticas realmente profundas acontecendo apenas quando o poder do dinheiro e o poder da fé se alinham mirando no mesmo alvo?